Olá você, seja muito bem-vindo a mais um evento de atualização da carteira InfoMoney. Sou Thiago Salomão, tenho aqui comigo o João Sandrini. Boa tarde, pessoal. Bom, agora são 2 horas e 23 minutos, sexta-feira, dia 5 de maio, para você que está acompanhando ao vivo, para você que está vendo a gravação, esse é o evento de atualização da carteira InfoMoney que foi disponibilizada hoje para o público em geral no site do InfoMoney, hoje dia 5. Para os alunos do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, a carteira já está disponibilizada desde o fechamento de abril. A gente vai falar das mudanças das ações na carteira InfoMoney, quais foram as trocas que a gente fez, isso aí já está publicado, mas vamos explicar um pouquinho elas. E também vamos responder as perguntas que chegarem aqui pelo nosso chat. Vou só abrir aqui, deixar a janela do chat aberta. A gente está com o chat tanto na InfoMoney TV quanto no Facebook. Vou deixar aberto aqui também no Facebook, só ver se está sem som. Provavelmente, não sei se a gente vai conseguir responder as perguntas dos dois chats, mas a gente vai tentar fazer um mix aqui, pegar os dois canais de comunicação. E primeiramente, vamos começar falando do relatório da carteira. Eu não sei se está na tela aqui para o pessoal poder acompanhar. Para quem baixou a carteira, vocês receberam um zip que tem a carteira para o mês de maio e também a planilha com a carteira para o mês de maio, né? Para quem não conhece, está aqui as recomendações de maio, as trocas que a gente fez. Ali embaixo o resultado da carteira mês a mês e no acumulado desde o início, no acumulado do ano. E os trades que a gente fez na carteira ao longo de 2017. Né? Também tem uma aba com os calendários de eventos para o ano. Agora a gente em maio. E aqui o resultado da carteira em 2016, para quem já queria acompanhar desde o ano passado. Falar rapidamente sobre as mudanças aqui da carteira. Incluímos Smiles, Copasa, Magazine Luiza, CESP, BMF Bovespa e Banco do Brasil. Na verdade, BMF e Banco do Brasil, a gente só aumentou a exposição. A gente colocou essas 4 novas ações, Smiles, Copasa, Magazine Luiza e CESP, e retiramos São Martinho, Sanepar, Sabesp, Bradespar e Banrisul. No mês de abril, a gente não teve um desempenho muito bom, a gente caiu 1%, o Ibovespa subiu 0,64%. Não temos tido uma performance boa no curto prazo, principalmente no mês de abril. Os vilões da nossa carteira ficaram com o setor de saneamento, né? A gente acompanhou Sanepar e Sabesp ao longo de abril. E também a Bradespar, que caiu bastante, né? A Bradespar, a Holding Investimentos, que tem ações que acompanha as ações da Vale. E em março, também que foi um mês bastante negativo, também por conta da Sanepar, que naquele mês representou 2,68% da queda da carteira, que foi 5,11%, né? Ou seja, se ela tivesse ficado no 0 a 0, a gente teria empatado com o índice. Não desistimos do setor de saneamento, né? Só para deixar claro, a gente só fez uma troca do setor na carteira, mas deixamos uma exposição bem reduzida, né? Ficou com a Copasa. Ela representa 4,7% da carteira. E a carteira, para quem já acompanha, a gente costuma ter 10 ações na carteira, mas diferente dos outros meses, vocês podem perceber por essa coluna aqui que mostra a participação das ações na carteira. As 6 principais ações da carteira respondem por 75% do portfólio. Então a gente deixou a carteira muito mais concentrada nos ativos que nos deixam mais confortáveis e aquelas as ações mais especulativas, aquele call mais agressivo, a gente deixou com uma participação menor, né? As outras 4 ações respondem por 24%, sendo CESP e Copasa menos de 10%. A Magazine Luiza, que era a grande aposta nossa para maio, a gente sempre gostou da ação, tirou no começo desse ano, depois de ganhar mais de 100% com a ação, voltou agora em maio, justamente pela expectativa de resultado, que se confirmou, né? Vou até pegar aqui no chat, no site do InfoMoney, pegar quanto está a cotação de Magazine Luiza nesse momento, só para a gente poder atualizar lá na planilha. A Magazine Luiza chegou a valer hoje R$ 273. Ela entrou na carteira no fechamento do mês passado
a 222, já dá uma alta de mais de 20%, 22,54%, ajudando bastante a performance da carteira InfoMoney nesse mês de maio. Esperamos que ela continue assim até o final do mês, porque mantendo assim a gente se aproxima bastante do Ibovespa e passa à frente no acumulado do ano, que é a nossa meta, entregar valor principalmente acima do benchmark. Passar rapidamente pelo Mapamundi, quem já acompanha a carteira recebe a carteira InfoMoney e o Mapamundi, muito bem escrito, diga-se de passagem, pela Lara Risério. Aqui a gente já mostra como foi a carteira, as mudanças, e a gente traz um resumo dos principais eventos para o Brasil e para o mundo. No Brasil não tem jeito, o mês da Previdência, mais uma vez, abril foi o mês da Previdência, agora maio de novo, o mês da Previdência. Devemos chegar nos últimos capítulos dessa novela. O mercado ainda é muito reticente em tomar uma posição pró-Previdência, embora ninguém aposte num cenário de que não vá ter reforma. A grande dúvida é qual reforma que teremos, né? Se ela vai ser tão diluída a ponto de não ter o efeito prático esperado nas contas públicas, no resultado fiscal do governo. E também temos o imponderável e imprevisível Lava Jato, que pode trazer novidades, principalmente olhando para 2018. Né? Acho que o resumo para Brasil, né, olhando para investimentos, a gente vai ter um foco muito grande nas reformas econômicas, principalmente a reforma da Previdência. Passado toda essa agenda de reformas, os olhos vão ficar para 2018, eleições presidenciais, isso porque a gente não tem nenhum nome forte ou nenhuma sinalização de que teremos qual vai ser a disputa no ano que vem. Né? As últimas pesquisas mostram o Lula, que talvez nem possa ser candidato em primeiro, Bolsonaro chegando em segundo, nomes como João Dória, até o Moro, Joaquim Barbosa, enfim, vários nomes ainda que nem se candidataram a um cargo político, aparecendo como um dos grandes candidatos. Enfim, é uma sinalização bem clara do que a gente já vem percebendo daquele sentimento de aversão à política, e isso abre bastante espaço para outsiders. Ainda na agenda brasileira tem reunião do Copom no final do mês, dia 31 de maio, último pregão do mês, vai ter a reunião do Copom. Provavelmente vamos ter um corte de 100 pontos base na Selic. Já começam algumas apostas de corte de 125 pontos, mas o fato é, o Selic vai continuar caindo e isso já está predominantemente no preço. Lá no cenário externo, vamos ter o desenrolar da política do Trump. Acho que até a grande reflexão que o mercado está fazendo lá fora, que tem mantido as bolsas americanas nas máximas históricas, é que aquele discurso do Trump um pouco mais agressivo, um pouco menos amistoso à política internacional, ficou muito no discurso. Aquele fogo, na verdade, era só fumaça. E pelo que a gente tem visto, tem andado uma agenda muito mais pró-Wall Street do que pró-desglobalização, vamos dizer assim. Isso tem ajudado um pouco os mercados norte-americanos. Isso sem contar o adiamento de alta de juros por lá. A reunião do Fed que já teve nesse mês, especulava-se uma alta de juros até semanas atrás. Isso aí já foi descartado e agora aposta-se em apenas 2 altas de juros em 2017. Na Europa, o grande evento do mês vai acontecer nesse fim de semana. Então, se você está vendo a gravação, eu espero que não tenhamos o evento inesperado, senão daqui, nesse próximo minuto, você já pode pular, que vamos ter as eleições na França. O candidato centrista Emmanuel Macron contra a ultradireitista Marine Le Pen. As pesquisas já mostram que o Macron tem grande chance de vitória, mas aprendemos muito em 2016 que pesquisas não costumam reproduzir a realidade só porque tem uma grande chance de acontecer. E sabemos que se Marine Le Pen ganhar, a chance de vermos um Frexit, né, fazendo uma analogia ao Brexit, ganha bastante força, uma sinalização de saída da França do bloco econômico europeu. Na Ásia, o gatilho para os investidores vai continuar sendo essa incerteza da economia chinesa, mas principalmente as tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Coreia do Norte, porque aí se algum dos dois apertar o botãozinho vermelho para lançar a bomba, não tem ação que possa garantir a sua carteira, viveremos um momento de bastante turbulência. Isso ainda não é especulado, mas obviamente todo mundo olha bem de perto esses eventos, porque sabe os efeitos que podem trazer. Leituras recomendadas.
Entrevista que eu fiz com o Luiz Parreiras, a Verde Asset, foi um grande papo, estou levando isso como um dos drivers de investimentos para esse mês. Basicamente, ele resume que a reforma da Previdência vem mostrando diluição do texto original e o mercado não vem precificando isso é perigoso. Então, por isso que vale um pouco de cautela nas exposições para maio, já que a gente não tem certeza do tamanho da reforma que a gente vai ter. E o grande driver também, esqueci de mencionar, né, a análise de resultados, os resultados corporativos do primeiro trimestre, inclusive que motivou a entrada de Magazine Luiza na carteira. Eles vêm surpreendendo muito, não sei se o mercado foi pessimista demais na hora de projetar os números, ou as empresas aprenderam a viver com mais eficiência num cenário de crise, mas o fato é que principalmente as varejistas performaram muito bem. E a gente tem visto nas ações da Hering, do Pão de Açúcar, empresas que soltaram balanço em abril e hoje com as ações da Magazine Luiza que chegaram a subir quase 20%. Falamos da nova Sanepar, do erro grotesco que aconteceu com a Copasa e explicamos por que a Copasa entra na nossa carteira no lugar de Sabesp e Sanepar. A Raia Drogasil virando RD e por que isso é motivo para a ação subir ainda mais. Fizemos uma análise bem bacana de Raia Drogasil. E é um dos cases que a gente mais gosta aqui na carteira. E por fim, um relatório do JP Morgan que fez bastante barulho, falando que se a reforma da Previdência andar, Bolsa vai a 75 mil pontos. E se tivermos um candidato não populista em 2018, Bolsa vai para 85 mil pontos. A gente sabe que os cálculos são muito precisos, mas a realidade não é como o nosso Excel imagina. Bom, das entradas e saídas, aqui eu vou passar rapidamente, o conteúdo já está bem completo, mas prefiro ficar nas perguntas e respostas. Só falar rapidamente, São Martinho é um papel que a gente gosta bastante, mas tem perdido o momentum por causa da queda do preço do açúcar. Colocamos Smiles, o Sandrini principalmente é fã de Smiles, a gente esperou uma queda para colocar, esperou uma queda, nunca vinha. Então, como a gente está num momento de mais tensão nesse mês de maio, colocamos a Smiles, que é um papel que tem um pouco mais de previsibilidade. Na Copasa, toda a questão de reajuste tarifário envolvendo a Copasa ela é muito mais tranquila, entre aspas, para a Copasa do que foi para a Sanepar. A Sanepar tinha que fazer um reajuste de 25%, a Copasa trabalha com reajuste na faixa de 10%. Por isso mesmo que a questão política deve pesar menos sobre a Copasa do que pesou na Sanepar na hora de tomar uma decisão. Acontece que a nota preliminar da Copasa foi terrível, com erros aritméticos, não simplesmente questão política, demonstrou um total desconhecimento das agências, isso segundo o papo com gestores e analistas que acompanham o setor, e a ação foi muito penalizada. Então, não é que a gente acredite que eles erraram e vão rever e a ação vai voltar a subir tudo que perdeu, mas ela caiu tanto com um motivo tão menor que a Sanepar, que a relação risco-retorno aqui está atrativa. A Sanepar a gente ainda tomou um calor em abril, com a Copasa a gente não acredita que isso vai acontecer com tanta intensidade. De qualquer forma, é o papel com menos exposição da nossa carteira, junto com a CESP. A CESP, para quem já acompanha, a gente só trocou Banrisul por CESP, é o nosso golden ticket da carteira, papel com pouco fundamento e muito mais especulação, tendo em vista uma possível privatização das duas empresas, no caso o Banco Gaúcho e a empresa de energia de São Paulo. A gente vê a CESP hoje um pouco mais à frente do Banrisul nesse cenário, por isso fizemos a troca. E a Magazine Luiza, bom, o motivo da entrada da carteira foi justamente o que a gente viu agora. O papel tinha espaço para subir caso trouxesse um resultado melhor do que esperado e foi muito melhor do que o analista mais otimista da empresa poderia estimar. E mesmo com a alta de 100% no ano e de 1000% desde 2016, a ação continua com múltiplos descontados em comparação ao restante do setor. E a saída da Bradespar tem muito a ver com a desaceleração da China e queda do minério de ferro, perdeu total momento. Bom, a manutenção das outras ações, o case continua parecido, a B3, a extinta BMF Bovespa, é um papel que é mais fácil, vou tomar menos tempo de vocês se eu explicar por que não ter B3, porque os motivos para ter uma ação dessa na carteira são diversos, né? Ela é um monopólio do setor, consegue estipular os preços que, por conta disso, que convirem para ela consegue ter uma margem melhor por causa disso,
se uniu à CETIP, uma empresa, um dos melhores IPOs que a gente teve, pelo menos nos últimos anos na Bolsa, tinha tudo para ser a nova concorrente da BMF Bovespa, se juntou a ela e agora tornou-se um gigante que já nasce como a quinta maior bolsa de valores do mundo. Isso tudo com uma expectativa de recuperação da economia e queda de juros pode trazer uma volta de IPOs, que é extremamente favorável para a Bolsa de Valores como um todo, né? Então, é um dos melhores veículos de investimento da Bolsa hoje, a ação da B3. Tem muito mais motivos para subir do que cair. Lembrando sempre, isso não é motivo para a ação subir em linha reta para o resto da vida. Mas ela tem muito mais alicerces para conduzir novas altas do que o contrário. A Petrobras é um case que a gente ainda gosta bastante, tem melhorado muito, questão de venda de ativos, transparência, governança corporativa, mas o papel vem andando de lado e até caindo por conta da queda do petróleo. A gente acredita que o papel está muito descontado quando o mercado começar a perceber as melhorias que ela vem implementando. Raia Drogasil já era um case que a gente gostava bastante, acho que o mercado penalizou muito a expectativa de margens flat no primeiro trimestre. Isso deixou o papel muito descontado da sua média histórica. E tem um driver que a gente gosta de acompanhar, que é a questão de um eventual... A Raia Drogasil tem um lobby muito forte para trazer serviços médicos, como atendimentos, pequenas consultas dentro de rede de farmácia. E se isso de fato acontecer, é algo que ela tem muito a ganhar, não está no preço, não está no valuation de ninguém. Então, se nada acontecer, ela ainda tem um oceano azul para remar, porque ela tem muito poder de barganha perante seus concorrentes. E se isso acontecer, se tiver esse avanço no segmento de atendimento em rede de farmácias, ela tem um driver a mais na bolsa. A Fibra é nosso hedge de dólar. Não gostamos muito do cenário de curto prazo para o setor de papel e celulose, mas se nada der certo, a Previdência não passar, o Trump apertar o botão vermelho do míssel, o dólar deve estourar e a Fibra seria a nossa proteção. CCR é um case que já não nos empolga mais como antes, mas é um case defensivo, principalmente por questão de queda de juros. Então a gente prefere manter na carteira, tendo em vista o mês de maio mais tumultuado que a gente pode ter. E por fim, Banco do Brasil, como a gente sempre disse, desde o impeachment e a mudança de gestão no banco, é o banco que tem muito mais gordurinhas para queimar do que Itaú e Bradesco, que ficam brigando trimestre a trimestre por margem. Então o Banco do Brasil tem muito espaço para aperfeiçoar e alcançar os dois gigantes privados. E com isso a gente vê mais upside na ação do Banco Misto. Bom, falei bastante. Sandrine, não sei se você acompanhou as perguntas aí. Tem alguma coisa interessante já? Queria só fazer um comentário aí em relação a tudo que você colocou. Acho que o principal driver aí do mês realmente vai ser a reforma da Previdência. Acho que tende a deixar outros fatores, vai ofuscar outros fatores aí que venham a mexer em um pregão ou outro na Bolsa, né? Talvez segunda-feira tenhamos ali mais uma alta com o final da eleição da França, né? Com essa probabilidade da Le Pen confirmar que vai perder a eleição. Mas o que deve pesar, né, em quase todos os pregões daqui em diante é a reforma da Previdência. Meu comentário é que o mercado ainda está apegado à ideia de que vai passar uma reforma, né, uma rejeição da reforma na Câmara em primeiro turno está completamente fora dos preços, mas o governo ele tem dificuldades. Tá? Eu tenho acompanhado diariamente ali o placar do Estadão em relação aos votos dos deputados sobre a reforma da Previdência. Aquilo tem que ser um pouco ponderado, que tem os 220 deputados ali que não declaram voto, que obviamente vão votar a favor, né, da reforma da Previdência. Eles só não querem declarar porque é uma medida impopular. De qualquer maneira, um dado que eu acho que é legal acompanhar, eu venho acompanhando, é de quem declara que vai votar contra a reforma da Previdência. E se você considerar os últimos dias, o que aconteceu é que não parou de subir o número. Estava em cerca de 210 deputados contrários à reforma, quando o governo apresentou o segundo texto com bastante mudanças. Depois subiu para 215, 217, ontem foi para 220, depois 222 e estamos em 225 agora. Então, tem uma desconexão entre o que o mercado está colocando no preço
e o que a gente está vendo ali naquele placar. É óbvio, 225 deputados contrários não é o fim do mundo. O governo teria que mudar ali, reverter um pouco mais de 20 votos ali para conseguir aprovar a reforma. Né? Não parece ser um problema impossível de ser resolvido. Agora, temos uma situação em que o governo perdeu o debate junto à opinião pública. A opinião pública é totalmente contrária à reforma, por mais que eles façam propaganda da reforma. Até no Infomoney hoje eu vi lá um banner defendendo a reforma da Previdência e não sei o quê. O governo perdeu. O Datafolha mostra ali que as pessoas são contrárias, pessoas que já estão aposentadas, que não vão mais perder nenhum tipo de direito. Você conversa com as pessoas também são contrárias, enfim, que elas deveriam estar a favor, né, porque garantiria, né, que aquele fluxo de pagamentos delas vai acontecer, vai ter dinheiro para garantir, né, aquele direito que eles conquistaram. Mesmo essas pessoas, conversando, eu tinha um monte de amigo do meu pai, era todo mundo contrário, todo mundo aposentado e todo mundo contrário. Então você vê que o governo perdeu, né, a batalha na opinião pública. O governo de certa maneira, fraco, né, tem popularidade pífia. O trunfo do Temer é que um monte de gente dá favor para ele ali no Congresso. Né, e de certa maneira o PMDB tem interesse em acabar esse governo aí de uma maneira digna, né? Agora, que vai ser difícil, vai, e se não andar, se for rejeitada, realmente tem uma boa correção da Bolsa aí por vir. Não é meu cenário, eu acho que o governo vai acabar tendo que ceder mais um pouco, né? Já deixou quase metade da reforma aí para trás. E aí eu acho que vai ter que ceder um pouco mais aí para conquistar esses 20 votos aí que estão faltando e realmente chegar no número de votos necessários aí para aprovar em primeiro turno. Vai ser excelente para o mercado se isso acontecer? Não vai ser excelente porque, talvez mais da metade da reforma da Previdência tenha ficado aí no caminho. Né? Não vai ser aquele negócio que talvez, como o JP Morgan colocou, né, uma esticada para 75 mil pontos imediatamente após uma reforma da Previdência aí bastante esvaziada. Mas também já é, né, muito melhor do que uma rejeição, que aí sim poderia levar aí a Bolsa aí para talvez até uns 55 mil pontos, enfim, algo muito abaixo do que a gente está nesse momento. Bom, separei aqui algumas perguntas, não sei se você já tinha visto algumas, João. Vi muita gente falando de Vale, principalmente setor, tem algumas já acho que vale a pena juntar a Vale com Usiminas, minério de ferro. Pergunta da Cristiane, perspectiva para Vale, por que está caindo tanto? O João falando com a queda do minério, como ela afeta a ação da Vale. Bom, minério é Vale, Vale é minério, isso desde que o mercado é mercado, tem sido assim. Não é o que vai determinar unicamente os resultados da Vale, ela tem todo o seu processo de desalavancagem, melhorias, investimentos que ela faz, mas o valuation dela vai estar diretamente relacionado ao principal produto que ela produz, que ela comercializa, que é o minério de ferro. E o minério chegou a bater quase os $100 recentemente, e de lá para cá vem caindo em queda livre. Acho que foi em março que bateu os $100 e vem agora, acho que bateu $60 essa semana. É evidente que a Vale vai cair bastante com essa notícia, né? A Vale aprendeu a viver num cenário de minério perto de $40. Ela se tornou uma empresa muito mais eficiente. Então, ela consegue viver muito bem, ser lucrativa, distribuir dividendos com um minério médio aí na faixa dos $60 a $70. Acontece que o mercado já estava projetando um período um pouco maior desse minério aí na faixa dos $80 a $100, e isso acaba provocando a correção nas ações da Vale. Por isso mesmo é uma empresa que é difícil ter uma posição de longo prazo quando você, diferentemente, vamos pegar um caso da Raia Drogasil, que ela está diretamente relacionada ao que ela produz, ela tem a demanda interna, ela tem sua própria cadeia de produção, sua própria cadeia de serviços, e a Vale acaba ficando completamente exposta por mais que ela corte custos, ela fica exposta a duas variáveis, né? Primeiro é o preço do que ela produz, que se começar a cair não tem jeito, ela vai vender mais barato, e a taxa de câmbio, né? Então ela tem variáveis exógenas que influenciam demais o resultado dela. Então é muito difícil você tomar uma posição de longo prazo, porque
Porque por mais que ela faça todo o dever de casa, ela pode acabar sendo impactada negativamente se o cenário global não beneficiar o preço do seu produto. Acho que talvez até tenha demorado demais para acontecer o movimento que todo mundo estava prevendo que ia acontecer, né? Quando o minério lá, há uns 6 meses atrás, começou a sua escalada e foi lá de 50 para 60, depois 60 para 70, de 70 para 80, de 80 para 90, todo mundo falou, não, tem que cair, tem que cair, tem que cair. Realmente uma hora ia ter que acontecer mesmo, porque havia uma oferta exagerada de minério, né? Não tinha demanda para tudo aquilo que estava sendo produzido. Agora, no segundo semestre, a Vale deve começar já a produzir no projeto que eles chamam lá de S11D, deve vir mais uma oferta, né? Grande oferta de minério aí para o mercado. Então, realmente, para investir em Vale, contando que, né, volte para aqueles $90 lá que a gente viu algumas semanas atrás, eu acho que não é uma opção razoável, tá? Não me parece que seja. Óbvio, muita coisa pode acontecer que a gente não sabe, talvez ali alguma coisa envolvendo os Estados Unidos, Trump, plano de infraestrutura, possa vir alguma coisa ali que realmente o minério de ferro deu uma esticada, mas olhando o cenário hoje, parece ter uma oferta ali que vai continuar a manter os preços aí sob pressão. Só complementando que perguntaram também de Usiminas, ela entra nessa cesta aí de ações impactadas pela queda do minério, junto com a Bradespar, junto com a Vale, junto com a CSN, a Gerdau. Ela é uma siderúrgica, mas também tem exposição ao minério, mas a Usiminas tem um probleminha extra, né? A Usiminas vive uma briga entre os controladores, os ítalo-argentinos da Ternium e os japoneses da Nippon, e não está ajudando a situação da empresa, né? Que já está com uma questão de endividamento bem preocupante, num setor que está um dos principais impactados pela recessão da economia brasileira. Minério também não está ajudando e briga dos controladores. É uma ação que virou quase que uma roleta na bolsa, né? Tem mês que ela sobe 40%, 50%, 80% e nos outros meses ela acaba caindo muito forte. Então, para quem gosta de emoção, a bolsa tem um ingrediente muito bom que é o Usiminas. Para quem gosta de um investimento mais com fundamento, mais para longo prazo, eu prefiro outros ativos ao invés de Usiminas, embora já tenha caído bastante. Eu não fico confortável, eu gosto de uma noite de sono bem dormida, eu gosto de pensar que fiz a escolha certa, porque se eu ver Usiminas caindo 5%, 10%, não tenho certeza se isso é o começo de longas quedas ou é só um repique para voltar a subir. Então, essa é a minha opinião sobre Usiminas. Sei que tem muita gente que gosta pelo viés especulativo, mas eu não gosto do papel. O pessoal perguntou aqui de NTNB, o Massara, ele está perguntando de 2035 e 2024, aí os juros estão subindo, realmente os juros estão subindo, tem 2 fatores aí, eu acho que foi essa queda das commodities aí, que também teve influência no dólar, né? O dólar andou indo para uma casa mais próxima de 2,20, e a segunda aí é a reforma da Previdência, uma expectativa aí de uma reforma mais frouxa. Em relação ao Tesouro Direto, ainda acho aí que o movimento ainda é de queda dos juros no médio e longo prazo. Ainda acho que a gente vai chegar ali na NTNB com algo mais próximo de 4,5. Acho que é uma boa aposta, tá? E os pré-fixados ali mais próximos de 9. A maior parte da queda aí já tenha talvez ficado para trás, né? Pensando ali nos últimos dias ali da Dilma, ou principalmente antes de ficar claro que ia ter o impeachment, a gente chegou a ter NTNB pagando IPCA mais 7,8, né? Já voltou para 5,3. Se for para 4,5, realmente não é tanto. Agora, eu prefiro, por conta dessa questão da reforma da Previdência, acho que talvez seja mais cauteloso, se for entrar no Tesouro Direto, pegar um título não tão longo, né? Pegar o 2024, né? Pegar uma LTN, né, que tem um prazo ali não tão grande, porque se não vier a reforma da Previdência, assim, realmente o mercado talvez comece a botar no preço um problema de novo de solvência de contas públicas no longo prazo. Óbvio, no curto prazo, até 2020 está dado já, né? O Brasil tem como segurar a onda.
mas os títulos mais longos aí talvez tenham, né, possa ter uma esticada nos juros e os papéis se valorizarem. Então, acho ali que o mais interessante seria realmente a NTNB 2024 ou uma LTN. E ainda dentro da renda fixa, gosto bastante desses CDBs aí que estão pagando o IPCA mais 7,2, 7,3. Acho que pela XP é o do BMG, né? Acho que 7,2 acima da inflação, você comprar um papel desse, você sempre vai estar enriquecendo, né? 7% acima da inflação é um negócio que é difícil de achar no mundo, sendo que no Brasil, tem o fundo garantidor de crédito que te dá uma grande segurança comprar um papel aí de um banco pequeno, porque mesmo que o banco quebre, você tem aquela segurança que você vai receber o seu dinheiro de volta. O pessoal aqui perguntou também de BB Seguridade. O Sardinha perguntou de BB Seguridade e Par Corretora. O Par Corretora é um papel que a gente já falou bem aqui, mas o BB Seguridade tem ganhado um pouco mais de atenção dos analistas da XP Investimentos, inclusive acho que foi num programa no XP Connection, que a equipe de análise da XP apresenta aqui às quartas-feiras de manhã, por volta das 11h30, e eles estavam falando de reforma da Previdência e o BB Seguridade é um dos papéis que mais tende a ganhar na Bolsa caso a reforma da Previdência avance. É uma empresa interessante, a gente gosta, mas não tem... Faz tempo que não entra na carteira, acho que a gente colocou na carteira no começo do ano passado, tirou na época do rally do impeachment, e a gente sempre ficava trocando entre Banco do Brasil e BB Seguridade, né? Hoje a gente prefere a exposição direta ao Banco do Brasil por ver um pouquinho mais de upside. Agora, a Par Corretora faz tempo que eu não acompanho, confesso que até falou que a Par Corretora só sobe e a BB Seguridade está estacionada. É exatamente isso que eu ia falar. Eu sei que a Par Corretora estava indo muito bem, subindo, e a BB Seguridade estava mais estacionada. Mas vamos lembrar que a BB Seguridade também entrou antes que a Par Corretora na Bolsa, subiu bastante, né? O papel que já performou muito bem. Só um breve comentário aí sobre seguradoras. Tem uma certa correlação delas negativa com taxa de juros, tá? Então, quando a taxa de juros começa a cair, como é o que a gente tem visto aí nos últimos meses, essas ações, assim, elas acabam ficando um pouco de lado no mercado. Por quê? Porque as seguradoras, elas pegam, né, todo aquele prêmio de todos os seguros que elas recebem, tudo que você paga ali, né, para a seguradora, para ter o seguro, elas pegam aquele dinheiro e elas aplicam esse dinheiro e tem muita seguradora que diz que no prêmio ali ela empata, né, é suficiente só para cobrir o sinistro, e onde ela ganha dinheiro mesmo é aplicando aquele dinheiro ali que a gente pagou para elas ali para ter esse seguro. Então, quando a taxa de juros cai, como a maior parte desse dinheiro está aplicado em renda fixa, a remuneração da seguradora também cai. Então, você vê que a maioria da Bolsa ela é beneficiada quando a Selic cai, né? Você vê essas concessões de rodovias, você vê empresas de energia, bancos, aí todos se valorizam. Com as seguradoras é um pouco ao contrário. Então, eu acho que que a Par é uma corretora, é diferente, ela faz FI, tá? Mas seguradora, quando o juro está em queda, para mim não é uma grande escolha aí para ter na carteira, tá? A gente até seguia bem essa regra, né? No começo do ano passado, quando a tendência não era de queda de juros, né? Mas a Sul América vem surpreendendo, né? Até essa regra, eu pensei que elas iam sofrer, saiu o balanço da Sul América ontem e o papel estava subindo 5% hoje, ou seja, acaba não sendo um determinante direto, mas obviamente no cenário que prevalece a queda de juros, tem muito mais opções bem mais interessantes do que o setor de seguros. Eu vou pegar uma pergunta aqui que veio do Facebook, que já tinham perguntado de minério, mas o Guilherme Martins perguntou de Oi. Todo evento da carteira tem que ter a pergunta de Oi. É uma empresa que, assim como a Uzi Minas, traz muita atenção pelo excesso de volatilidade. O processo de recuperação judicial da Oi está andando, vai ter que passar por uma faxina, vai ter que passar por uma venda de ativos, todo aquele processo bem tumultuado, assim como a Uzi Minas, pode gerar várias oportunidades de curto prazo. Eu não sei ganhar dinheiro desse jeito, eu não sei identificar qual o momento que ela vai subir 100% e depois cair 50%. Então, não vejo perspectiva ainda para a Oi como investimento de longo prazo, como tese de investimento dentro do próprio setor. A gente tem a Telefônica, a Vivo, né, no caso, que vai muito bem
Então, não acho que é tão necessário assim uma exposição em Oi, mas é com a Uzi Minas, é um papel que pode trazer uma volatilidade bem forte no curto prazo. E no Facebook vieram outras perguntas de Magazine Luiza, se vale a pena comprar no momento. Olha, eu vou ser bem sincero, quem foi que perguntou foi o Paulo Augusto. Eu queria colocar a Magazine Luiza, ela já estava R$ 190, aí ela fechou o mês de abril a 222, que foi o preço que entrou na carteira. Eu já coloquei com peso no coração, porque eu pensei que já de 190 para 220 deu uma alta boa lá, quase 20%, e eu pensei que poderia limitar um pouco os ganhos. O papel hoje está R$ 270. O preço-alvo dos analistas está na faixa dos 290 a R$ 300. Honestamente, olhar para ela R$ 270 e pensar que ela pode voltar para 200 ou chegar em 300, talvez seja um pouco arriscado colocar na carteira. Eu até ia sugerir colocar um pouco só, mas o problema é que como o papel vale R$ 270, um lote padrão, um lote básico de 100 ações já é R$ 27 mil, né? Já é coisa, pelo menos para a gente, é coisa pra caramba, e então fica muito difícil se movimentar. O que a gente pode fazer um lobby é torcer para a Magazine Luiza fazer um desdobramento e ajudar quem está de fora desse rally a poder diversificar um pouco. Mas o fato é, não vou entrar muito em detalhes dos números, a gente fez uma matéria bem explicada, mas é impressionante a capacidade de entrega da empresa. As vendas online, né, e o e-commerce da empresa cresceu 58% do primeiro trimestre de 2017 comparado ao primeiro trimestre de 2016, o setor cresceu 6%. E as vendas físicas, né, as vendas nas lojas físicas, cresceu 22% e o setor ficou estável. Então, assim, obviamente com a economia voltando, ela tende a se beneficiar, mas a economia não está ajudando e ela está dando de lavada nos seus concorrentes. Então, é um case que a gente sempre defendeu. Eu sempre falava, você prefere Via Varejo ou Magazine Luiza? Via Varejo não subiu tanto quanto a Magazine Luiza. Mas a Magazine Luiza entrega resultado. A Via Varejo, principalmente essas altas recentes, estão muito mais alicerçadas pelo interesse do Pão de Açúcar de vender os ativos do que propriamente pelos resultados apresentados. Então, por fundamento, por resultado apresentado, a Magazine Luiza está indo muito bem. E para deixar uma dúvida a mais aí se vale a pena comprar agora ou não, na conferência hoje, o Frederico Trajano, CEO da empresa, falou que já em abril eles tiveram o maior número de, o nome acho que eles usam o termo de sellers, que é quando entram novos players no marketplace da empresa, novas empresas que vão ajudar na venda, foi o maior número de entrada de sellers no ano, em abril. Ou seja, o resultado do primeiro trimestre foi bom e já o primeiro mês do segundo trimestre já mostra um indício de que pode continuar positivo para a empresa. E que momento, né, que vive o Magazine Luiza, porque não é a maior empresa do setor e o líder ele sempre tem vantagens competitivas, né? Ele tem ganho de escala, ele consegue negociar melhores preços quando ele vai comprar os produtos. E você vê, né, o Magazine Luiza não é nada disso, né? O líder é a Via Varejo, tem as maiores marcas. E realmente eles conseguem entregar um crescimento que o mercado inteiro achando já que poderia começar a desacelerar e foi lá e acelerou, né? Mais de 50% de aumento nas vendas do e-commerce é um negócio impressionante para um Brasil que a gente está vivendo, que é de crise, né? O macro não ajuda a explicar de maneira nenhuma esse crescimento da Magazine Luiza, né? Varejo de eletrodoméstico é um negócio que está sofrendo bastante, fabricantes e tal, né? E eles conseguindo esse resultado é realmente algo impressionante. Queria comentar aqui desculpa, esqueci o nome aqui da pessoa que perguntou sobre JBS, e estava perguntando, com esse tanto de notícia de JBS ruim, como é que a ação está subindo? Hoje a gente é analista, a gente não pode negociar ações, tá? Mas no passado, já comprei ações aí com muitos de vocês. E uma coisa que eu percebi na minha vida é que JBS, quanto pior o noticiário que você tiver, mais oportunidade você tem de estar fazendo um bom negócio. Por quê? Porque é uma empresa que a cada 3 meses tem algum, envolvido em algum escândalo, aparece algum negócio ali ruim, seja com, sei lá, Ministério Público, com Salmonella, com Polícia Federal, então, enfim, todo tipo de rolo a empresa aparece.
E muitas vezes você tem a oportunidade de pagar 15% menos nesse papel, sendo que é um negócio que saiu no jornal e 2, 3 semanas depois ninguém mais lembra. Eu acho que o risco de você comprar a JBS é quando ela começa a engatar uma alta e, de repente você vai pagar, sei lá, 14, 15 pratas ali na ação, sabendo que em breve vai vir outro escândalo que vai derrubar esse papel em 15% de novo, né? Então, eu acho que quanto pior o noticiário, maior é a oportunidade. E lembrando que a ação ainda pode, né? Tem um driver ali que é a oferta da JBS Foods, que se acontecer, realmente vai gerar upside aqui para o papel negociado no Brasil. Vieram perguntas, a gente vai acelerar um pouco o ritmo que daqui a pouco o nosso tempo acaba. Vieram perguntas de Tenda, Pecar, Hering e Klabin, mas eu preciso responder o comentário que falaram que a Magazine vai mudar o nome para Magazine Mundial. Deve fazer alguma alusão a Mundial, né? É uma situação completamente diferente, né? Eu acho que um papel que sobe 1000% realmente merece atenção, merece até cuidado na hora de entrar, mas já vi esse movimento com a GX, a Magazine Mundial, é completamente diferente. A empresa está entregando, você consegue sentir ali, você toca, existe resultado, né? A OGX era um PowerPoint, a Mundial também foi uma reorganização societária inflada também vamos lembrar, né? A Mundial teve, como é que a gente pode dizer um termo? Aspecto pump and dump, né? Um comprava do outro, que vendia para aquele um primeiro ali, e eles faziam artificialmente o papel começar a subir para daí espalhar um boato de que, estaria para acontecer um negócio incrível, o mercado todo entrou e não tinha nada de resultado, não tinha nada de fundamento. Quem pega o balanço hoje do Magazine Luiza realmente tem muito número bom, né? Acho que vai ser difícil encontrar algo ruim ali, né? E é um movimento que vem acontecendo ao longo de 2016 e continua em 2017. E para ajudar também a Magazine Luiza, ela estava sendo cotada na Bolsa a quase nada. Tanto é que quando a gente olha para essa alta, embora muito expressiva, se você colocar qualquer métrica, pega por exemplo um price earnings, né, o preço sobre o lucro, ou o EV, o enterprise value sobre o EBITDA, e olha para a Magazine Luiza, compara com outras empresas do setor, Magazine Luiza ainda está descontada. Não é uma super pechincha como já foi, mas ela ainda está barata em relação ao restante do setor. Então, não é aquele papel que subiu fora da realidade, não está condizente com os resultados. E olha trimestre a trimestre, né? A gente perpetua algumas ideias. Eu estava conversando com um gestor que tem Magazine Luiza, a gente perpetua algumas ideias que, inclusive, alguém comentou de Cielo. Quem imaginava ver Cielo a R$30? A gente cria alguns paradigmas na nossa cabeça que a empresa é resiliente, ela continua mostrando resultados consistentes, mas pega os últimos 5 trimestres da Magazine Luiza e perceba a evolução de receita, de EBITDA e de lucro e compara, sei lá, com uma Ambev, compara com um Pão de Açúcar. Não estou falando que a Magazine Luiza hoje é melhor que a Ambev, mas ela conseguiu entregar uma consistência que a gente via só naqueles grandes players, né? E é por isso que a gente fica confortável de colocar uma ação que subiu 1000% na carteira. E Mundial, tem que lembrar também que uma ação era um mico, né? Não devia ter, sei lá, R$500 mil de negócio por dia, né? A Magazine Luiza tá no IBRX 100, tem cobertura de analista, você consegue relatório de 10 casas aí de research que acompanham a empresa aí a fundo, tá? E tá todo mundo revendo o target para cima, falando que o preço agora alvo é 270, né? Tá todo mundo revendo agressivamente. Então, pessoal, os profissionais de mercado ali avalizando esses números e o balanço que a empresa está divulgando. Acho que é muito diferente de uma Mundial ou de outras aí microcaps que às vezes não acontece nada, né? Sai alguma noticiazinha qualquer aí e a empresa já sobe 40%. Esse caso aí eu acho que é bem diferente. Bom, continuar aqui, perguntaram de tendência para Klabin. Olha, eu confesso que depois que eu atualizei a carteira, eu fiquei pensando, por que eu não troquei Fibra por Klabin? Que a Fibra é a nossa proteção a dólar, né? Mas a Klabin tem um potencial tão grande, né, para esse ano, ela fez tudo direitinho e esse ano ela tende a trazer geração de caixa.
Eu ainda fico um pouco ressabiado com essa saída do Fábio Schwartzman, que vai para a Vale, mas eu acredito que tenha tido um processo de sucessão muito claro dentro da empresa, que não foi algo da noite para o dia, mas o fato é que a Klabin tem tudo para entregar bons resultados. E a gente percebe, me deu esse estalo quando eu comecei a acompanhar as outras carteiras recomendadas e a Klabin foi de longe a que ganhou mais posições de abril para maio. Acho que justamente o mercado, os analistas percebendo essa possibilidade de ganho com a empresa e tirando também aquele hedge para dólar, né? Aquela exposição que tinha a Suzano, a Fibra, e voltando para a Klabin. Tá num preço interessante também a Klabin, né? Pessoal aqui perguntando de Petrobras, bom, Petrobras está na carteira, eu acho que o papel não está andando, já faz aí uns 6 meses pelo menos, né? Eu não tenho certeza exatamente aí. De setembro para cá, inclusive, acho que outubro para cá, e caiu, né, recentemente, perdeu os R$13. E agora, operacionalmente, acho que a empresa continua evoluindo, tá? Vendendo ativos, melhorando o perfil da dívida. A política de reajuste hoje para o mercado é ultra clara, todo mês aí a gente tem um ajuste. Eu acho que é outra empresa em relação ao que era há 2 anos atrás. Agora, infelizmente, o petróleo também não está ajudando, né? Estamos aí num petróleo já mais próximo a $45. Influencia bastante hoje aí o valuation da Petrobras. Então, e o petróleo está com um problema que a produção dos Estados Unidos está crescendo, voltou a crescer bastante, né? O pessoal que tinha ali desligado ali a produção de energia, gás de xisto, também está voltando para o mercado. Então, tem esse problema aí de aumento da oferta, né? E acho que talvez esse seja o grande problema da Petrobras. Agora, do ponto de vista de gestão, a gente confia aí que continue melhorando e por isso que a gente mantém aí na carteira. Responder aqui a pergunta de Tenda e de Pão de Açúcar e Hering, mas só para perguntar aqui, Showtime, vocês podem comentar sobre Tenda? Na visão de vocês, a alta absurda de ontem tem justificativa? Sim, tem. A gente avisou um dia antes até, não, a gente não tem bola de cristal nem nada, era uma simples leitura de que a Tenda valia entre 12 e 16 reais, que era a leitura que o mercado fazia, e o preço da restituição de capital, né, cada acionista de Gafisa recebeu uma ação da Tenda valendo R$ 8,13. Então, por questões lógicas, ela valia 12 a 16 no mercado, estava 8 na mão do acionista, obviamente não ia vender a menos de 12, 16 reais. E foi por isso que a ação subiu 90%. Inclusive, fizemos uma matéria no Infomani que foi a gente até brincou que foi o fake trade, né? Que subiu 90%, mas ninguém ganhou com isso. Quem comprou a Tenda ontem perdeu dinheiro, porque ela abriu muito bem e fechou um pouco abaixo. Então é o trade que quem vendeu na abertura, o acionista de Gafisa que ganhou a Tenda, pode ter lucrado com isso, mas quem comprou, se encerrou o trade no fechamento do pregão, perdeu uns 8, 10% com a operação. Lembrando que a ação da Gafisa também caiu depois que teve o spin-off da Tenda, né? Então, sinceramente, a pessoa ganhou muito dinheiro com isso. O Sardinha perguntou de Pão de Açúcar e Hering, dispararam, os resultados foram tão bons assim. Nessa semana, foi essa semana agora, o Comprar ou Vender eu fiz com o Marcos Saravalli e o tema foi justamente esse. Na verdade, eu fiz uma provocação a ele se os analistas erraram nas projeções para varejo ou se realmente vieram tão bons assim os resultados. A conclusão é que foi um pouquinho dos dois. O mercado são empresas diretamente ligadas à economia e a economia não vem dando a resposta que a gente poderia imaginar que poderia ter no começo do ano. Mas elas têm aprendido a ser um pouco mais eficientes, elas têm aprendido toda aquela política de redução de custos e despesas tem tido efeito. Recentemente elas têm mostrado resultados positivos e como são empresas diretamente ligadas, são empresas cíclicas, né? Estão diretamente ligadas à atividade da economia, se a economia está acelerando ou pisando no freio e estavam muito descontadas em valuation, vamos lembrar que o Pão de Açúcar vem caindo há muito tempo, isso aí acabou provocando uma reprecificação nos ativos, né? Mas a Hering subiu 25% em 2 dias, né? É uma alta impressionante. E só para fechar um ponto da Magazine Luiza,
a gente não está obrigando ninguém a comprar ou vender ação, que tem alguém falou aqui, eu discordo dessa análise que está barata. É só o motivo pelo qual a gente fez a recomendação. Eu sei que tem muita gente que não entrou no rally e dá aquela... Você vê uma ação subindo 2.000%, você fala, nossa, aí subiu demais. A gente ganhou 100%, 120% em 2 meses com a Magazine Luiza, tirou da carteira e colocou de novo, está ganhando mais 20%. Não acho que vai seguir assim para sempre, mas está dando resultado para a gente, então já diria, da maravilha, não existe gol feio. O feio é não fazer gol, né? Pelo menos a gente está fazendo gol, não sei se vai ser para sempre, mas está dando certo para a gente. Bom, daqui matei as perguntas sobre varejo. Só um ponto interessante sobre essa questão de resultados. Muitos bancos estão revisando suas estimativas de lucro para 2017 e 2018 para as empresas. E mudança de expectativa de resultados afeta diretamente no valuation, vai afetar diretamente nas ações. Então isso ajudou também essa reprecificação no curto prazo das empresas, principalmente de varejo. Acho que o Santander e o Bank of America fizeram as revisões. O Santander ele espera um crescimento de 17% no lucro médio das empresas em 2017 e de 25% em 2018. O reflexo é principalmente, não é nem recuperação da economia, é principalmente redução de custos, que o enxugamento que fez nos últimos meses, até em 2015, 2016, e também a diminuição do custo financeiro, né, que com a queda de juros, a dívida fica mais barato para essas empresas. O que está faltando para o varejo ainda um pouco é o desemprego parar de aumentar, né? Está crescendo assustadoramente rápido e não dá um sinal de estabilização, né, esse aumento do desemprego. Então, com quase 14% aí de desemprego, já se não me engano, no Brasil, e crescendo muito rápido, né? O pessoal estava falando ano passado, projetando que fosse ir para 12, 13, já passamos, né, desse ponto. Acho que agora, com a queda de juros aí mais acentuada que vai vir aí nos próximos Copons, a gente chega em um nível de juros aí talvez abaixo de 9, mais perto de 8, e talvez, né, volte a dar confiança para os empresários aí fazerem investimentos e estanque aí, coloque um fim nesse processo aí de ajuste no mercado de trabalho, porque é o que está faltando aí para as empresas de varejo, com certeza. Bom, eu peço desculpa que a gente vai ficar devendo um comentário de Itaú, mas lá no meu blog a gente publicou recentemente uma análise de o que o Itaú não trouxe no resultado que o Bradesco trouxe. O trimestre passado foi exatamente o oposto, né? O Itaú teve um resultado bem melhor que o Bradesco. Agora foi ao contrário, na verdade não foi nem tão ao contrário. O fato é que o Itaú estava muito superestimado e mesmo o resultado vindo bom não agradou tanto assim. Vamos ficar devendo Cosan. Cosan é um pouco da análise de São Martinho. E que mais que perguntaram? Magnesita eu não acompanho, sinto muito, também vou ficar devendo essa análise. Pessoal, no mais eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou, aos 540 alunos do curso Como Montar uma Carteira de Ações Vencedora, que no caso da Magazine Luiza, justiça seja feita, quem seguiu o trade dos alunos do curso, a carteira foi enviada para eles no fechamento do mês e a ação estava um pouquinho mais convidativa do que esses R$270, né? Pegou ela 220, está um pouquinho melhor do que agora. Agradecer também o pessoal do Facebook, perguntaram de lojas Renner, também ficar devendo, mas muita gente acompanhando, elogiando, foi bacana o evento. Espero que vocês tenham um bom mês de investimentos e, bom, de olho em eleições da França e reforma da Previdência, principalmente, e nos resultados das empresas. João, considerações finais. Só isso aí, pessoal. Tenha uma boa tarde aí, ótimos trades para vocês. Valeu, pessoal. Bom mês de maio e até mês que vem com mais Carteira InfoMoney. Até lá.